A paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais um podcast aqui da Área 40, da Congregação de Acampamento 1. Está conosco a irmã Missilene. Paz do Senhor, estamos aqui também com o nosso irmão Neemias, dirigente do coral de acampamento. Paz do Senhor, irmão Neemias. Paz do Senhor. Irmão Neemias, gostaríamos de saber assim, como foi a sua infância aqui em acampamento, como foi que o senhor chegou assim, se foi na sua fase de criança ainda, de colo, né, junto com os seus pais. Conte um pouco sobre essa história pra gente. Paz do Senhor a todos. Eu cheguei realmente na fase, ainda na gestação, né, dentro da minha mãe. Minha mãe é uma das pioneiras aí em acampamento. Então, nós fomos todos criados na congregação em acampamento e desde criança, desde que nasci, acho que completei uns 2 anos, 3 anos, já fui para o coral infantil e cresci ali dentro do ambiente ali do coral infantil. Na época a dirigente era a irmã Elisama, do coral infantil. Elisama, Edilma, Aninha, Cristina, era aquela época das irmãs ainda solteiras ainda na congregação, né? E eu, criança, na congregação. Eram maestrinas, né? As nossas irmãs, que o senhor mencionou o nome, lembro bem das irmãs, né? Era um coral bastante florido, né? Muitas crianças naquela época, né? Conta assim um pouco como foi essa etapa justamente desse momento de criança, que o senhor tem alguma recordação assim? Tem uma recordação muito boa das cantatas natalinas. Todo final de ano eles amam fazer. E a cantata natalina, eu lembro que eu fui José, eu fui o anjo. Recordo, acho que José e o anjo eu fui 2 vezes na cantata natalina. E as viagens, que naquela época as crianças saíam, viajavam muito, né? Cantávamos aqui em todo Grande Recife. Hoje em dia não sai mais, mas antigamente saía nos domingos à noite. E as crianças não paravam de sair para cantar em outra congregação, né? Uma coisa que eu lembro muito, recordo, irmão Neemias, era que naquela época as crianças cantavam fazendo gesto, né? Verdade. Hoje em dia ninguém quer fazer mais, né? Mas eu fiz muito gesto, muito. E achava bonito, né? Interessante, né? E no momento daquele momento de louvor de vocês, das crianças, como era a presença do Espírito Santo ali, quando vocês louvavam, quando vocês engrandeciam o nome de Jesus? Era impactante, viu? Realmente, os louvores, como hoje, né? Porque da boca da criança sai o perfeito louvor, é sincero louvor, né? E Deus, ele fez muitas maravilhas, né? Batismo com o Espírito Santo. Nós fomos batizados no ciclo de oração infantil, né? No coral infantil. Então, a igreja, ela se regozijava com os louvores do coro infantil, né? As crianças realmente se dedicavam, né? Buscavam o Senhor. Era impactante. Uma das coisas que marcam ali em acampamento, né, irmão Neemias, é justamente isso que a gente escuta muito falar, né, principalmente da época da gente, né, e quando o senhor falou aí do batismo com o Espírito Santo, ainda quando criança, e a gente sabe que acampamento é um palco de muitos batismos com o Espírito Santo, né, tanto no círculo de oração infantil quanto no círculo de oração de adultos, né, onde a presença do Espírito Santo era constante e onde as pessoas tinha esse desejo de buscar a presença de Deus, a sede do batismo com o Espírito Santo, né? Naquela casa simples, ainda, né, humilde, o templo simples, mas que a casa era cheia, tanto de pessoas quanto da glória de Deus, a presença de Deus, o derramar do Espírito Santo de Deus, né? E aí, como é que o senhor se recorda na sua infância, assim, deste momento, deste ambiente, assim, que era tão cheio tanto da presença de Deus quanto das pessoas na sua fase assim ainda de criança? Eu lembrei ainda da irmã Ritinha, chamava, né? Irmã Ritinha, ciclo de oração dirigente, irmã Laide, né, do ciclo de oração infantil, e a gente chegava ali às 9 horas da manhã, no ciclo de oração, e orávamos, e tinha aquele momento de se colocar para batizar. Elas perguntavam com as crianças que não eram batizadas com o Espírito Santo, e ali fazia aquela oração, e Deus batizava com o Espírito Santo.
né? E, como foi mencionado, né, era um coral, era um ciclo de oração grande. Eu acho que tinha mais de 150 crianças, muito mais. Era muito grande. Mas era marcante, né, a presença de Deus no meio das crianças, no nosso meio, né, quando era criança. Era algo que não dá para sair da nossa mente. Eu me recordo isso fortemente, né? Uma fase vivida como criança na casa do Senhor que hoje em dia traz o nosso conforto, a nossa âncora, né? Teve a fase de criança, né, em acampamento 1, e como foi a sua trajetória ao sair das crianças, né? Porque chega esse momento da gente se tornar o pré-adolescente, adolescente. E nessa época não era união de adolescentes, né? Era juvenis. Não, na verdade, era a união do adolescente, né? Acampamento sempre teve união. União. Era o que sempre foi feminino e masculino juntos, né? Não tinha essa nomenclatura, união, né? Mas era os Ataleia de Cristo, né? Os adolescentes, né? Então, Aí você ingressou na união de adolescentes. Saiu das crianças, eu passei pelos adolescentes. Também foi outra época também que marcante. Joel Ramos, o dirigente, Gesa, depois veio Nadir Jacques, né, que foi pastor Nadir Jacques hoje, né, que foi o vice-dirigente. Época também que deu substância, né, a nós como um adolescente na casa do Senhor. Uma época muito boa também, onde experimentamos a continuação, né, do Espírito Santo, da renovação do Espírito Santo em nossas vidas. Algo marcante, né? Não dá para esquecer. Queríamos voltar a essa época de novo. Eu estava olhando essa semana e vi que os anos 80 a 90, né, foi a época que os jovens mais estavam interessados nas coisas de Deus, né? Estavam mais preocupados com as coisas de Deus, mais voltados a buscar as coisas de Deus. Foi nos anos 80 e 90. E foi essa época, a melhor época que nós passamos na casa do Senhor. E era ali no Israel onde Deus fazia as promessas, né? Era onde Deus batizava também na união de adolescentes, né? E através da união de adolescentes, queremos já entrar na sua fase, como foi que o senhor ingressou? O senhor foi maestro já da união? Como foi seu interesse pelo coral, pela música? Como foi a sua trajetória diante a isso? Com 12 anos, minha mãe, meu pai me colocou num colégio aqui no Rotary, aí no Brejo. E aí eu queria aprender a tocar violão, só que lá não tinha violão, só tinha instrumento de sopro. Aí eu fui estudar saxofone. Passei 1 mês, 2 meses, abri inscrição no conservatório. E aí eu fiz o teste, que na época era um teste rítmico, só para a gente ter noção e percepção musical. E aí eu passei, aí fui estudar música, com 12 anos de idade. E continuava ainda na União Adolescente, né, no caso, no grupo de adolescentes. E depois dali, eu comecei a tocar o saxofone e entrei no conjunto musical. E fiquei na União, no grupo de adolescentes, né, e no conjunto musical. Com 12 anos de idade, aí veio 13 anos, 14 anos, e aí toquei no conjunto até meus 22 anos. Foi nessa fase justamente dessa sua trajetória da União, para já a fase jovem, que o senhor constituiu família e que aí o senhor entrou em algum outro órgão da igreja, irmão Neemias? Eu passei 15 anos também, toquei na banda no Tempo Central, tocava no conjunto, aí e 2 domingos estava no Tempo Central, que a banda é escala, até hoje em dia é escala, forma 2 domingos e 2 domingos folga, né? Aí na folga eu estava em acampamento. E aí, com 19 anos, eu me casei. 19 anos. Aí foi a partir daí que eu fui chamado para ajudar no coral juvenil. Na época o dirigente era Adeilson, estava interinamente no coral juvenil. E aí eu fui chamado para ajudar o juvenil a dirigir o coral juvenil, né? Aqui de acampamento. Isso foi uma fase já que o senhor entrou como, no caso, vice-dirigente? Senão eu auxiliava ele, né? Acho que pediu para ajudar ele. Aí eu fiquei ajudando. Na época, o coral juvenil ia fazer 22 anos. Sim. 22 anos. No ano posterior,
Aí eu já me tornei dirigente do coral juvenil, porque na época eu não tinha dirigente, eu estava interino, e nos 23 anos eu já fiquei como dirigente do coral juvenil. E eu também eu tinha 23 anos de idade também, já era dirigente do coral juvenil. O senhor passou quanto tempo? No coral juvenil passei 8 anos. 8 anos. Quando eu completei 27 anos, eu ia fazer 27. O pastor pediu para ajudar o coral de adulto. Aí a gente vê que a música já estava, desde a sua época, a fase de criança, né, irmão Neemias? Então já havia dentro do senhor já essa aptidão, né, para o louvor, né? Verdade. O instrumento, para a música, né? E como foi isso, esse desenvolver com a música, né, esse envolvimento seu, tanto com a música, né, e quanto, assim, o trabalhar na obra do Senhor, né, com esse talento que Deus lhe deu, né, que a música também tanto vai do gostar da pessoa como um dom natural que Deus dá, que a gente percebe no Senhor, né, a família, na verdade, né, a gente percebe na família a naturalidade do dom da música. De criança, eu observava muito os homens, os rapazes tocar na época, né, os irmãos tocaram em conjunto. E em casa, meu pai era marceneiro, em casa eu pegava uma madeira, batia 2 pregos na madeira, botava uma liga, e a gente dizia que era um violão. Já começava ali, isso aí com 5 anos de idade, 6 anos de idade. E ali foi vendo, dentro da igreja, a igreja que me inspirou. Né? A gente pensa que a gente não é uma referência dentro da igreja, né? Mas tem as crianças estão observando a gente, os líderes. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a observar os líderes, né? Porque eu observava muito Carlos Lira. Os caras de conjunto, eu quero tocar igual a ele, vou aprender. Então, meu desejo sempre foi tocar violão, como eu falei. E aí começou, de criança, começou a despertar essa vontade de tocar. Então, meu pai viu isso, minha mãe viu isso, né? E correu de me dar logo uma ocupação para aprender música, né? Porque, como toda criança também, eu gostava de jogar bola, corria aqui na rua Santa Mercedes, aqui no córrego. E aí, para desviar a gente desse caminho, né? Eu vou colocar ele para estudar música, ele não vai ter tempo, não. De manhã ele é para o colégio, de tarde é para o colégio de música, de noite está na igreja, a ocupar o espaço, né? Verdade. A gente vê como criança, a gente não tem aquele desejo de brincar de bola, de jogar bola, na papagaio, peão. Eu não fiz nada disso porque meus pais me deixaram, mas que eu queria fazer, queria. É o desejo normal de toda criança, né? Que eu queria, mas o pai, mãe me deixava quando observa que eu sentia falta, já vinha já com o cinturão e ia pra casa. E aí foi. Só tinha que ir pra música mesmo. Não tinha outro meio, não. Né? Não tinha outro meio, não. E outra coisa também que a gente fazia como criança, a gente copiava o que tinha na igreja e fazia em casa. Eu lembro. O culto que tinha na igreja tinha em casa como criança, até o Santa Ceia. A Santa Ceia é acampamento, Santa Ceia em casa também. Pegava aqui suque, o pão. Isso é interessante. Formava o conjunto, o coral, tinha todos os órgãos em casa. Essa era a brincadeira era a brincadeira que a mãe gostava, né? Isso é bom porque a gente percebe, né, irmão Neemias, que é o referencial, né, como o senhor disse, o modelo da igreja trazido para dentro, né, de casa, né, a referência que o senhor tinha, né, isso é muito importante, e a gente vê que, assim, os anos se passam, né, mas fica na memória, né, ativa ainda hoje, né, essas coisas que ficam marcadas na vida da pessoa, como ficou na vida do senhor, e aí o senhor está contando para nós. Então, uma coisa mais interessante, e os vizinhos, minha mãe mora aqui na rua Santa Mercedes, né, e a gente fazia culto na casa dos vizinhos também, viu? Os achavam bonito, a gente criança. Aí eu me lembro que fiz muito culto aqui na casa da irmã Noêmia, que era da Batista, daqui, Ilha do Tiro. E eram 2 casas depois da nossa. E a gente já vai ter culto de pregação na casa da irmã Noêmia lá. A gente criança, a gente pegava aí, e os primos, e alguns, e os meninos da rua também que não eram evangélicos, aposentavam aí. Juntava ali umas 12, 15 crianças. E a gente fazia pelo menos uma hora de culto. A gente cantava, louvava o Senhor. Já dava exemplo desde criança. Amém. Estamos vivendo num tempo que tem pessoas que estão se esquecendo, né, de buscar mais as coisas de Deus, de ensinar. Veja, sua mãe viu o desejo do senhor na música, investiu, e hoje o senhor é uma referência, né, um dirigente do coral, que vemos a sua dedicação e a sua trajetória com a música, mas pegou esse talento e levou para a casa do Senhor. E hoje desenvolve, né, com o coral como canta belíssimo, como a gente viu na festa,
não só na festa, mas diariamente, mas hinos entoados, a gente vê um dom do Espírito Santo. E como foi esse desafio quando para o senhor, quando o pastor lhe chamou, lhe convidou para dirigir o coral de adultos? O senhor já esperava? O senhor Deus já tinha falado com o senhor? Como foi esse desafio de entrar no coral de adultos? Eu não esperava, não. E assim, eu pedi a Deus que ele me abrisse minha mente para a área musical. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Hoje em dia, acho que se for. Hoje tem um nome que dá para isso, né? Déficit de atenção. E eu tinha dificuldade de aprender. Tanto no colégio quanto na parte musical. E aí eu pedi a Deus, eu quero aprender música, Senhor, eu quero trabalhar na tua casa. Eu quero dar, Senhor, o que eu tenho de melhor para ti. E eu insisti muito com Deus, pedindo, porque para mim não foi fácil aprender. Como eu disse, eu tinha esse déficit de atenção e sofri muito para aprender. De repente minha mente abriu-se. Por isso que eu cheguei a aprender coisas que eu não pensava que ia aprender. Né? E eu sei o que foi a mão do Senhor. Minha mãe disse que eu passei do tempo de nascer. Ela teve uma gestação que meu avô, tinha falecido e eu nasci 2 meses depois do falecimento dele. Então minha mãe tomou alguma medicação e isso me afetou no meu nascimento. Então a gente pensa que na frente a gente não vai sentir isso e eu senti isso no colégio. E eu cheguei até a fazer alguns exames para mim, eu tinha problema psicológico. Fiz alguns exames, deu 0, negativo. Cheguei a tomar medicação para abrir a mente. Então eu corri a Deus. Eu quero aprender. E foi isso que aconteceu comigo. Deus abriu minha mente e aí as coisas vieram a fluir. Né? A música chegou e ficou mais fácil, tudo mais fácil. Então, quando o pastor chegou e falou comigo para eu ajudar o coral estava passando uma fase sem regente. E eu disse ao pastor que não dava para mim. Pastor Severino Euclides. Pastor, eu tenho outras ocupações, eu toco já no conjunto, eu toco na banda, eu tenho um coral juvenil. Nessa época eu estava ajudando um coral juvenil também lá em Rio Doce Coab, tinha muita coisa. O pastor não tem condições não, pastor. Ele disse assim, deixe tudo. Eu ajudava também um coral juvenil do Altos Coqueiros, era muita coisa. Novo, 23 anos. Eu saía a semana toda. Né? Na época só tinha uma filha, mas a outra estava para chegar já, Giovana. Monaísa, eu tenho 2 filhas, Monaísa e Giovana. Então, já tinha família, né? E já estava muito apertado. Aí só que o pastor, ele sabe cativar. Ele disse, então faça o seguinte, fique só por enquanto. Enquanto eu consiga um regente pro coral. Está certo. Eu vou ficar. Aí fiquei interino 9 meses. Depois de 9 meses, aí você pega amor. Aí você aprende, porque na medida que você está ensinando, você está aprendendo. Né? E aí, eu vou ser sincero, eu prefiro trabalhar mais com os anciões do que com os jovens. Eu prefiro. É mais fácil lidar, né, irmão Neemias? É mais fácil. Eu me apaixonei por eles. Aí pronto, aí foi um casamento. Então foi tudo de Deus, né? Casamento que deu certo, né? E vai fazendo quanto tempo, irmão Neemias? 2 décadas, 20 anos. 20 anos. 20 anos que eu estou na frente do coral. Para quem ia só ajudar, né? Quem ia passar 9 meses, já estou pedindo jubilação já. E assim, nessa trajetória, irmão Neemias, o que, assim, dentre esses testemunhos que o senhor falou, essas suas experiências, o que mais marcou, assim, a sua vida aí em acampamento, né? Da história que mais marcou, assim, que o senhor viu aí em acampamento? Tem algum fato que o senhor lembra, assim, que o senhor recorda que mais marcou? Rapaz, sem dúvida alguma, o círculo de oração. Eu gostava muito de estar no círculo de oração. Muito, muito. E
ver os milagres que Deus operava, isso não sai da minha mente até hoje. Né? Era a época que mais a juventude buscava. Mas a igreja em si buscava. Sim. Né? Então isso não sai da minha mente. Eu ia ao colégio, estudava aqui no Colégio Paulo VI e minha aula era de 3 às 7. Hoje não tem mais esse horário, né? É verdade. E aí dava tempo de eu ir de manhã. Aí eu ficava até 3 horas, depois só era sair da igreja aqui, estava aqui na rua do colégio, estava no colégio. Mas perdia só 1 hora do ciclo de oração, mas estava todos as sexta-feira. Então, as viagens que as irmãs da comissão me levavam faziam questão de estar juntos ali, a gente ia. Crescer junto das irmãs que ora não teve algo melhor não para mim, não. Porque, na verdade, é um referencial, né, irmão Neemias? As irmãs de idade eu sempre gostei também, né? Eu, como jovem, eu fiz parte ali na comissão e a gente entende que os irmãos de idade eles sempre têm algo a nos ensinar, né? E a gente crescer. Hoje em dia a gente vê que a mocidade, os jovens, né, não tem muita participação, né? Como antigamente, na época da gente, né? Porque antigamente a gente via a mocidade era mais envolvida nos trabalhos da igreja. Se bem que hoje a gente entende que existe esse momento de as escolas, né, no integral, né, então não tem tanto tempo de os jovens estar na igreja. Mas antigamente havia mais esse envolvimento, né, e como o senhor falou, né, que é muito marcante o círculo de oração, tanto cheio os trabalhos, quanto a presença dos jovens, isso nos marcou muito a nossa época, né, e hoje em dia é diferente, né, mas assim, o senhor presenciou algum milagre que ficou assim gravado na sua mente, que a gente sabe que aí no templo de acampamento tiveram muitos milagres, principalmente batismo com o Espírito Santo, cura divina, mas algo que o senhor presenciou de forma visual que ficou assim marcado na sua mente. Lembro-me de uma sexta-feira que estava no ciclo de oração, onde Deus batizou 25 pessoas com o Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é algo que hoje em dia é difícil ter um batizado com o Espírito Santo. É difícil quando ela chamar para orar, ter alguém lá na frente, né? Então, isso marcou essa nossa geração. Né? A manifestação Sim. do Espírito Santo. Muito marcante. Eu não vi mais isso acontecendo na nossa igreja. Verdade. E interessante é assim, que antes as pessoas tinham desejo de buscar, né? Iam até lá na frente buscar o batismo com o Espírito Santo, coisas que hoje nós não vemos, né? Mesmo às vezes até convidando, as pessoas têm receio de ir até lá na frente, de dizer que não é batizado com o Espírito Santo. Então era algo que as pessoas tinham esse desejo, essa necessidade de ser revestido do poder de Deus, né? E a coisa que é totalmente diferente dos tempos atuais, né? E a gente vê, hoje em dia a gente tem um templo abençoado, né? Um templo refrigerado, um ar-condicionado, mas naquele tempo, naquela época, né, irmão Neemias, você pode até falar um pouco de como era o nosso templo antigamente, né? Diferente do que nós temos o templo hoje. Fala um pouco para a gente sobre como era o templo naquela época. Era um templo que não tinha o ar-condicionado que temos hoje. Mas temos mais a presença de Deus no templo. Sim. Né? Era o templo que buscávamos mais. Sim. Né? Hoje em dia temos um templo muito lindo, mas não temos eu posso dizer, a determinação, a vontade que tínhamos antes. Né? Eu sei que a ocupação, o dia que nós vivemos é o corre-corre da vida, mas estamos deixando de dar o nosso dízimo ao Senhor do nosso tempo. Quando damos o dízimo do nosso tempo também ao Senhor, né, as coisas elas ficam diferentes. Né? Dá o nosso tempo ao Senhor. Pelo menos 10%. O dia tem 24 horas. 10% desse dia para o Senhor, e a gente estamos esquecendo de dar ao Senhor esses 10%. Verdade. Então era uma casa simples, uma casa que não tinha muito conforto, os bancos duros. A lisca, né? Da lisca. Mas era prazeroso de estar ali.
prazeroso. Hoje veio a tecnologia, que é interessante, é importante. Eu sou amante da tecnologia, gosto. Olha, estamos aqui hoje, ó, toda tecnologia. É verdade. Mas houve um esfriamento, né? Verdade. Hoje podemos ficar em casa, dizemos que vamos cultuar em casa e às vezes não cultuamos, tá? Simplesmente assistimos o culto, né? Porque o templo é onde Deus habita, onde Deus está ali, né? A casa de Deus, onde devemos estar. Amém. Glória a Deus. O templo se refere na Bíblia ao tabernáculo, né? Quando o povo saiu lá do Egito, o templo ele era móvel, né? Ele acompanhava, né? Era o tabernáculo, ele acompanhava o povo. Depois o templo como casa, e nós que somos templo e morada do Espírito Santo, né? Então é importante, né, estarmos na casa do Senhor, buscarmos ao Senhor. E a igreja hoje tem toda a climatização, né, igreja bonita, templo bonito, mas vazios. Verdade. Isso eu sinto falta quando a gente íamos na época da oração da mocidade. Os tempos cheios, não, mas fizeram muitas congregações, tem uma semana a outra, mas não é isso não. O povo está em casa mesmo. Verdade. O povo está em casa mesmo, né? Eu tenho conversado com o nosso coordenador, o nosso presbítero. Eu moro distante da congregação. Eu moro aqui a 10 quilômetros da congregação. E é um dos meus desejos é de cooperar mais próximo de casa. Eu até falei com os nossos líderes para eu poder estar cooperando mais na igreja. Deus sabe do meu desejo de cooperar na igreja, de estar mais presente na igreja. Agora, uma coisa é fácil quando você mora perto do templo. Verdade. Outra coisa é quando você vai se deslocar a 10 quilômetros para ir para a casa do Senhor. Então eu faço um esforço. Há 25 anos que eu me casei, moro em Olinda. O Davi já foi lá na minha casa. E para estar em acampamento. 25 anos eu faço esse percurso. Graças a Deus, que Deus tem me dado condições e força para chegar aqui, né? Uma das promessas que Deus me fez foi que me daria um carro. E eu passei 10 anos para cumprir a primeira promessa. Deus me fez 2 promessas. Quando eu disse para o Senhor que ficaria distante para eu estar cooperando em acampamento, Ele disse: vou eu te dar um carro e uma casa. E aí eu pensava que viria isso um outro mês, outro ano. E eu passei 10 anos vindo de Peixinhos para acampamento, sem carro, com 2 filhas. De ônibus. Antigamente a gente pegava 2 ônibus. Pegava um ônibus ali em Peixinho, descia Bibiribe e pegava outro Bibiribe para cá. Hoje em dia não pode mais porque tem o terminal ali. Integração. Mas fazia muito isso. E outras vezes os irmãos iam me deixar em casa, levar, e eu passei 10 anos. Depois de 10 anos Deus comprou promessa, me deu um carro, que é o carro que eu tenho até hoje. Há 13 anos o mesmo carro, nunca mudei. É o carro. Aí me diz: mas esse carro é um casamento. Eu digo: quando Deus dá é assim, o carro não se quebra, se quebra, a gente conserta, e a gente vai vivendo. E a minha casa, 25 anos, está fazendo agora, e eu até vou contar isso primeiro a vocês, estou me mudando, por isso meu tempo está muito curto, estou me mudando essa semana, que Deus também concedeu a segunda promessa que Ele fez para mim, que me daria uma casa. Então eu passei da pandemia para cá, construindo. Na pandemia disse aqui nascer, a gente tinha que contar a vitória, depois eu vou contar meu testemunho em acampamento. E aí, essa semana agora, eu estou começando a me mudar para minha casa, que Deus me deu, promessa de Deus. Eu nunca esqueço isso. Eu dizia, quando assim que chegou também os desafios, chegaram as promessas de Deus. Eu não fiz para o Senhor barganhando com troca, assim, eu vou, se tu me der, eu faço. Não faço, não. Eu descansei no Senhor. E nesses 25 anos, Ele cuidou de mim. Mas agora eu digo ao Senhor: agora, Senhor, eu quero te dar mais, Senhor. Quero te dar mais. Eu queria morar mais próximo. Por que você não comprou uma casa aqui? Por que você não fez uma casa aqui próximo do acampamento? Porque você gosta de ter acampamento. Aí
Foi Deus que quis lá. É verdade. Eu não sei os planos de Deus. Se Deus quisesse que eu construísse a minha casa aqui, eu tinha construído aqui. Verdade. Né? Há muito tempo eu fiquei indefinido, eu só não sei. Tinha comprado o terreno em 2012 lá em Jardim Brasil, mas se puder eu posso vender. Acho que o senhor não quer que eu construa aqui não. Começou. Quando foi 2022, comecei a construir. Pensado, então é aqui que eu vou ficar, que eu fico aqui mesmo. Tá? Quer que eu fique aqui, não quer que eu vou pra linha do tiro, não, quer que eu fique aqui mesmo. Então, são as bênçãos de Deus, né? Deus, ele faz promessa e é fiel para cumprir a sua promessa. Glória a Deus, né? A gente vê a fidelidade de Deus na vida da gente, né? Daqueles que Ele serve com fidelidade, com sinceridade, né? Como o irmão Neemias falou, a gente não serve a Deus barganhando. Ah, Senhor, vou te fazer isso para que tu me abençoes, mas Ele faz porque Ele é fiel. E Ele conhece o desejo do nosso coração, né? Mas independente, a gente vê as promessas de Deus se cumprindo e a gente se alegra, né, irmão Neemias? Porque, e como o senhor disse, poderia estar perto, mas não servindo com tanta veemência, com tanta firmeza, como está distante. Porque, veja, 25 anos que o senhor está fazendo esse percurso e está ali firme e forte, né, fazendo a obra do Senhor com alegria, foi com esforço, com sacrifício, mas continuou fazendo e continua fazendo, né? Porque, assim, eu sempre digo, quando a gente está com o coração na obra, quando a gente tem um coração, né, tem aquele propósito de fazer a vontade de Deus, não importa a distância, não importa os obstáculos, a gente faz, como o Senhor tem feito, né? E mesmo ali, porque Deus sabe o desejo do seu coração. Eu creio que Deus vai continuar lhe ajudando para você chegar e continuar congregando com a gente aí em acampamento e a gente se alegrando junto, né, irmão? É verdade. Hoje o coral está com quantos componentes? 65 componentes. 65 componentes. Aí também eu me recordo que, uma pergunta, uma curiosidade também, é se o senhor foi professor da escola dominical de acampamento. Não. Não, né? Não. O senhor já foi para dirigir? Eu disse ao pastor Silvio Crítico, ele me chamou para dirigir o coral, depois de 2 anos ele me chama para dirigir uma escola. Eu, pastor, nem professor eu sou, pastor de escola dominical. Não, você vai. Não, mas como, pastor? Eu falei, eu sou aluno. Não. Então eu saí daqui já para dirigir a escola e terminar o José Maria do Reis. Amém. E dirigindo coral, escola. Coral, escola. Amém. Está dirigindo até hoje a escola? Não, agora em janeiro, devido à construção da minha casa, eu pedi ao pastor Nadir Jacques para poder me tirar da escola. Passar um tempo afastado da escola dominical. Então, em janeiro desse ano, eu me afastei de dirigir direção de escola. Sim. Estou sem direção de escola. Porque eu precisava dar um tempo lá, porque eu trabalho a semana todinha. E não tinha tempo. Você deixa na mão do pessoal fazendo, e você tem que comprar material, você tem que estar olhando a obra, você tem que como, sem tempo. Verdade. E no domingo você está na casa do Senhor. Então eu disse, Senhor, eu vou ter que dar esse ano, fazer a mudança, ir para minha casa e preciso correr com a obra lá. Sim. E aí eu falei com o pastor Nadir Jacques, porque eu era daqui da área 40 e fui transferido para a área 27, a escola de Alto Maracanã 2. E aí ele disse, vou falar com o pastor para ele me liberar. Certo. Aí fui na superintendência, falei com ele, expliquei a ele o motivo. Ele aceitou o motivo. Isso aí, quando você estiver disponível de novo, você me avisa, tá bem? Graças a Deus. Aí, Irmão Neemias, a gente sabe que o coral agora fez 81 anos, não é isso? E o nosso templo vai fazer agora 83 anos, né? Então foi muito próximo, assim, a que teve o templo foi construído, né? E que o coral também, então, é um dos órgãos mais antigos aí de acampamento, é o coral, né? Da igreja, né? Junto com o coral infantil, tem também o coral de adultos, não é isso? Isso mesmo. 1942, né? O coral. Eu sempre digo, acredito que foi o ano que inaugurou o coral, né? Sim. 1942. Mas antes, o coral já existia antes de ser inaugurado. O irmão Trajano, ele já ensaiava o coral e, na oportunidade que tinha, ele cantava na ceia, no culto de domingo. Né? Hoje é diferente, né? Antigamente os órgãos ensaiavam bastante e cantavam antes de ser inaugurado. Né? E aí o pastor
José Amaro vinha, né, da congregação, vinha com a comitiva de pastor, e se podia ser inaugurado o coral. E aí tinha certo ritual para poder Oficializar, né? oficializar. Então Não, já existia, porém não era oficial, né? Então não era oficial. conta-se a partir daquele momento que oficializava, né? E daí é que conta essa data, né? Interessante porque ficou uma data bem próxima, né? Porque a gente entende que quando faz um templo inaugurado, né? E logo um dos primeiros órgãos normalmente a se formar realmente é o coral da igreja, né? E é muito interessante porque é uma igreja bastante antiga, uma das igrejas aqui da área mais antiga. Você vê que a escola dominical é mais velha do que o templo. Sim. Né? A escola fez quanto? 85, não foi? 85 anos. 85 anos, o templo tem 83. Como é que pode a escola ser mais velha do que o templo? Então, se congregava antes do templo. Né? Verdade. Então, quando se inaugurou o templo já tinha escola dominical, já tinha coral, só não era inaugurado ainda. Né? Isso, é porque naquela época não se, como o irmão falou, né, não era oficial ainda, né, por isso que existe essa divergência de datas, Exatamente. né? Muita gente diz, rapaz, o coral é mais velho. Quando eu assumi o coral, eu não posso mudar. Eu só estou dando continuidade. Eu peguei o coral com 60 anos, então 60 anos para frente, eu sei, para trás eu não sei o que aconteceu. A gente acompanha o histórico, né? Sim. Aí, não, eu tenho uma foto aqui que tal ano, tal data, o coral não é essa a idade do coral, o coral é mais velho, sabe? Eu não posso mudar isso, não. Eu vou seguir o que está. O que eu vou seguindo, né? Até porque o irmão Neemias não era nem nascido, né? Não é nem da nossa época, né? A gente ouve as histórias ser contadas, né? Com a foto você pode, né, errar, né, a data do isso, né? Sim, na hora do registro ali, né? Com certeza, isso é fato. E os desafios, irmão Neemias, que é durante os ensaios, como é lidar com os ensaios, e principalmente o preparativo da festa, né? Porque muitas coisas se levantam. Conte um pouco pra gente como é ensaiar o coral de acampamento. Deus habita no meio dos louvores. Então, há um desafio muito grande, né? O nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele é perito em música. Ministro de música ele foi no céu. Conhece de música. Ele sabe quando estamos louvando ao Senhor, estamos adorando a Deus. Deus está dentro. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. Deus está sendo adorado. E ele não quer que ninguém adore a Deus. E aí começa a levantar as dificuldades. Né? Começa a aparecer a dificuldade. E os desafios são grandes. Trabalhar com 4 vozes não é fácil. Você segurar sua voz, você segurar a melodia, que é o soprano, é ótimo. Para você segurar um contralto, uma voz extrema, segurar um tenor, é difícil. Você ter segurança. Eu sempre digo, você tem que ser repetitivo, ensaiar, escutar. Graças a hoje a tecnologia, e também eu sei que o povo não tem mais o tempo que tinha antigamente, se dedicar para escutar. A tecnologia hoje nos ajuda a gente gravar a voz e mandar para o corista. Né? Antigamente não, os mais antigamente tiveram mais trabalho do que eu. Sim. Porque ele esperava dar 8 dias para o ensaio. Né? As irmãs tinham que sair copiando uma da outra no caderno. Em casa tinha que ficar cantando aquilo que o maestro passou no ensaio para poder não esquecer, para poder no próximo ensaio seguir com o restante da música que ele estava passando, por pedaço, por trecho. Então, assim, a dificuldade era maior. Mas a dedicação também era maior. Né? A dedicação era maior. O compromisso era maior. Né? Eu sei, como falamos, da dificuldade de hoje, do trabalho, do corre-corre do dia a dia, está muito mais avançado do que antigamente. Né? Parece que o tempo passa veloz. Né? Mas os coristas chegavam e iam orar. Iam orar pelo maestro, para o maestro chegar. Iam orar para Deus abençoar o ensaio. E hoje em dia a oração está difícil. Né? A gente chega no ensaio, o povo está cansado, está sentado. O povo esqueceu que essa tradição é já antiga. Chegar, orar, ler a palavra, cantar. E se nós não repetimos isso para a geração futura, então eu enfatizo muito isso no ensaio. Eu sou chato no ensaio, enfatizando isso.
Porque eu aprendi assim, eu vi assim. Eu era muito criança, mas quando eu ia ao ensaio do coral, minha avó, e eu vi como é que era. Eu acompanho os líderes que passados, né? Quer dizer, as minhas referências. Então, eu vou ser referência dos que estão me observando hoje. Sim, verdade. Né? Então, se eu não fizer desse jeito, o que vai ser da próxima geração? O que vai ser do coral daqui a mais 50 anos se Jesus não voltar? Essa é uma das minhas preocupações com o coral de acampamento. Eu digo sempre isso. É incentivar essa geração de hoje a cantar no coral. Eu sempre digo, todos os órgãos da casa do Senhor é bonito, é lindo. Mas o coral é mais difícil de se cantar no coral. Não é fácil cantar em coral, não é para todo mundo. Né? Eu sei da minha responsabilidade como regente. É para mim fazer uma peneira, deixar entrar no coral só quem é afinado, só quem canta bem, só quem é entoado. É para fazer um teste para você entrar no coral. Não é para todo mundo cantar no coral. Mas a escassez está tão grande que a gente lança a rede e vem como é, Senhor. Isso aí nos traz trabalho para poder preparar essa pessoa para cantar, né, educar musicalmente. Então, antigamente se fazia fila para entrar no coral. Ó, irmão, quando apareceu uma vaga mais fácil, tá bom. E não tinha vaga para entrar no coral. Os mais passados diziam isso, não tinha. Tinha até um cercado já limitando a quantidade ali. Não podia passar daquela quantidade que estava naquele cercadinho do coral ali. Não cabia mais. Então hoje Jesus tem que levar uma para poder aparecer uma vaga. Né? Porque sair não saía, né? É verdade. Porque tinha pouca congregação na área. Então todo mundo era em acampamento. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente suplica, meu Deus, mande componente pro coral. Mande Jesus, mande um afinadinho. Mas se não tiver, a gente prepara aqui, vai cantar. Né? É uma benção. E é isso que a gente. É o desafio. O desafio é constante. Né? Não é fácil. Para chegar no louvor que a gente entoa ao Senhor, bonito, audível, né? E perceptível e harmonioso, não é fácil. Não é fácil. Mas, como estamos fazendo para o Senhor vai tirando os defeitos, vai nos ajudando, vai abrilhantando ali, e a gente entrega ao Senhor. Isso, e eu digo ao Senhor, eu queria entregar melhor. Mas é só isso aqui que eu posso te ofertar, Senhor, no momento. Mas prometo que eu vou continuar trabalhando para sempre te dar o melhor, porque ele merece o melhor. Né? Verdade. É porque só conseguem ver as imperfeições quem de fato entende e conhece de música, né, irmão Neves? Mas a gente que não entende e não conhece de música, a gente vê que tudo ali está perfeito, que tudo está muito lindo, né? Que o nome de Deus está sendo glorificado, né? Mas é como o Senhor disse, quem entende e trabalha nessa área e conhece, sabe que requer mais, né? E aquilo que a gente está dando é o mínimo, porque por mais que a gente faça o 100 da gente, mas é como se não tivesse dado o 100, né? Porque a gente sabe que Deus merece o melhor. E hoje é muito rápido. Você canta aqui, em fração de segundo, tá lá na Coreia do Sul, tá lá na África. Todo mundo tá vendo. É isso mesmo. Muito rápido hoje. Antigamente, quando não tinha a tecnologia, a informática, você passava, gravava numa fita, acabou ficando por aqui mesmo. Se errasse aqui, amanhã esquecia. Verdade. Hoje a gente tem que ter muito cuidado. Né? Muitos hoje não vêm para a igreja mais para adorar o Senhor. Não. Vem para observar o teu erro. Verdade. Vem para observar o nosso erro. Tá ali só para... Aí posta ali, ó. Difícil. Isso aí é onde gera situações, né, irmão Nemes? Porque perde aquela essência, né, da verdadeira adoração a Deus, porque a gente sabe que Deus, ele recebe para ele, a gente sempre faz o melhor, e cada um faz de acordo com a sua limitação, né? Porque se eu não tenho uma técnica de louvor, eu não entendo, mas Deus, com certeza ele vai receber, mas é como o irmão disse, hoje em dia, né, está aí as redes sociais e a gente está ali, está passando e o mundo está vendo, tem gente que vai olhar, mas de uma forma crítica, né? E a gente fica aí nesse cuidado, mas... E fica feio mesmo, né? Justamente, fica feio. Né? E tem essa preocupação que o irmão tem, que outros irmãos têm, né? Em se dedicar, e que nós que fazemos parte, né, como corista, temos que ter essa preocupação também, nos dedicar
E é um ponto muito importante que o senhor falou aí, porque para nós termos esse cuidado de nos dedicar para oferecer a Deus o melhor, para dar ao Senhor o melhor, porque ele está recebendo o nosso louvor, né? É verdade. Glória a Deus por isso. Amém. E a gente encerra nosso podcast querendo agradecer a irmã Neemias pela sua participação, né? Queremos sair daqui gratos e aprendemos uma lição, né, com a sua vida. E muitos também que vão nos escutar irá aprender. E que vai ser uma flecha, né? Amém. E essa palavra, ela enquadre que a gente possa buscar mais a Deus, né? Para o seu ver a longura, a dificuldade, né? Não nos afasta do amor de Deus, essa sua dedicação, essa sua história de vida. E hoje eu só tenho carro, mas antes, né? Antes do carro, o povo às vezes só olha a bênção, né? Mas veio a prova, veio a dificuldade, mas o Senhor persistente. E hoje está aí, fazendo a obra do Senhor, né, com a dedicação, e vemos a bênção de Deus sobre a sua vida, né? Vemos a presença do Senhor na festividade do coral. Como dissemos aqui, né? Quem não entende de música, estava perfeito. A gente lá fora, mas escutava aquela melodia, aquele som ótimo de entrar nos nossos ouvidos e glorificar, sentirmos a presença de Deus. E o Senhor tem um dom, né, de Deus, investimento, e hoje sua mãe é corista do coral. Verdade. Veja, eu acho que para ela é uma coisa gratificante, né? Um investimento que ela fez e Deus foi lá, ajudou a serva dele, e hoje está aí ela sendo, né, componente do coral, onde o filho dela é maestro, né? E isso é muito gratificante para nós. Então queremos agradecer a sua disponibilidade, Amém. né, por ter chegado até aqui, contado esse lindo testemunho da sua vida, que para nós, com certeza, estamos felizes e gratificante ao Senhor. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo convite, né? E possa ser repetido, viu? Amém. Amém. Deus Deus abençoe.